vai falar sobre jogos de soma não constante. Até agora a gente só viu como solucionar jogos de soma zero e dois jogadores. A gente vai continuar apenas considerando dois jogadores, só que agora vamos ver jogos de soma não constante, né? Então, estou passando uma situação aí onde um casal, eles têm duas opções para divertimento noturno e em um sábado à noite o homem prefere a luta ao balé e a mulher prefere o balé à luta. Entretanto, os dois prezam pela companhia mútua. Então, vocês observem aí que foi montado uma tabela, né, de retornos esperados, né, de uma função utilidade, cada um atribui um grau de satisfação, né, para cada situação. Né? Então, a gente tem aí uma tabela muito diferente do que a gente tinha visto até agora, né? Porque essa tabela que está sendo dada aqui, cada par de estratégias tem um par, está associado a um par, né, de retornos esperados. Então, essa é a grande diferença. Dessa maneira que a gente identifica que o jogo que a gente está trabalhando é um jogo de soma não constante. Então, aqui nós temos uma tabela onde na linha temos o jogador João, né? E na coluna Maria. Então ele tem duas opções para ele, luta e balé. Para Maria também, né? Luta e balé. E aqui esse par está dizendo o seguinte: se João for a luta e Maria também for a luta, né? Retorno esperado, a satisfação deles vai ser 2 para o João e 1 para Maria. Mais para o João porque ele gosta da luta e Maria prefere balé, mas ela gosta da companhia do João. Né? Na situação do balé, desculpa, na situação em que João está indo à luta e Maria está indo ao balé, ou seja, na situação de que no sábado à noite eles estão se separando, cada um fazendo seu programa, né, a satisfação é negativa, né, e com a mesma intensidade, menos um para cada um. Né? Da mesma forma, João indo ao balé e Maria indo para a luta sozinha, né, menos um. Agora, João indo ao balé e Maria indo ao balé junto com ele, a satisfação do João é 1 e a satisfação da Maria é 2. Então a gente lê esse par dessa maneira, né? O primeiro elemento do par se refere ao jogador da linha e o segundo elemento que está aqui no par se refere ao jogador da coluna, né? Aquela estratégia específica para ele. Bom, equilíbrio de Nash. Ele é uma especificação de estratégias para cada um dos jogadores, de modo que nenhum dos dois mudaria sua estratégia unilateralmente. Né? Então, uma situação de equilíbrio, nenhum dos jogadores tem interesse em mudar sua estratégia sozinho. Né? Essa definição de equilíbrio de Nash, ela está definida para casos de jogos de soma não constante. Bom, como é que a gente encontra o equilíbrio de Nash num jogo de soma não constante? Aqui a gente tem um algoritmozinho para encontrar esse equilíbrio. Uma das maneiras é eliminando estratégias dominadas, caso seja possível. Né? Se for possível, a gente elimina. Se não for possível, né, resolver o jogo só eliminando estratégias dominadas, a gente aplica esse algoritmo, né, que identificar a melhor resposta do jogador 1 para cada possível estratégia do jogador 2, identificar a melhor resposta do jogador 2 para cada possível estratégia do jogador 1 e, por fim, encontrar um ponto de melhor resposta para ambos os jogadores. Então, para o nosso exemplo, será que esse jogo aí entre esse casal tem ele tem um equilíbrio de Nash? Tem algum equilíbrio de Nash? Então, a gente poderia seguir aquela sequência ali de instruções, né? Que é eliminar estratégias dominadas, se possível, e depois aplicar esse algoritmo. Então, vocês podem perceber que não há estratégias dominadas nem para João, nem para Maria, né? Porque, considerando o João,
né? As estratégias dele, luta e balé, né? Então aqui é 2 menos um, tá? Esse aqui é pior do que esse. No entanto, aqui é um e esse um aqui é melhor do que o menos um, então eu não posso dizer que balé é dominada pela luta nem vice-versa, tá? Da mesma forma, a gente fazendo análise de Maria, ela não tem uma estratégia dominada pela outra, porque um é melhor do que menos um. No entanto, menos um é pior do que dois. Então, não dá para resolver esse jogo eliminando estratégias dominadas. Então, a gente vai tentar resolver analisando as melhores estratégias, né? Identificar a melhor resposta de cada jogador para cada possível estratégia do seu oponente. Então, dado que o jogador, dado que João escolheu luta, o que Maria vai fazer, né? Qual é a melhor resposta para Maria? Qual vai ser a melhor satisfação de Maria, né? Ir para luta ou balé? Para ela, né? Se João escolher luta, ela ir para luta também, né? Porque aqui a satisfação dela é um, e indo para balé seria menos um. Então, né? A resposta dela seria aqui, seria a melhor resposta. No caso de João escolher balé, Maria também vai querer ir ao balé, porque a melhor resposta dela é que é o 2 ao invés de menos um. Tá? Agora a gente vai fazer o contrário. Se Maria escolher luta, a melhor resposta de João vai ser ir para a luta ou ir ao balé? Vai ser ir à luta, né? Porque 2 é melhor do que menos um. Tá? Agora, caso Maria escolha balé, o melhor para João é escolher balé também, né? Porque um é melhor do que menos um. Então, eu encontrei aqui dois equilíbrios de Nash, né? Que é os dois ficarem juntos nesse sábado à noite, né? Ou irem à luta juntos, ou irem ao balé juntos, né? Com pares ali diferentes como respostas. Então, a gente controla lá os pontos de melhores respostas para ambos os jogadores. Então, eu tenho esses dois equilíbrios de Nash aqui. Esses jogos de soma não constante têm como característica, não há uma solução aceita como a única, né? Então, aquelas duas soluções que a gente encontrou ali são consideradas satisfatórias, tá? Ou seja, são equilíbrios de Nash. Não há uma estratégia que é preferível a todas as outras, ou seja, dentre as duas eu não consigo definir qual é a melhor, qual é a preferível, tá? Nem há resultados previsíveis e os jogadores podem cooperar entre si. Aqui, esses dois pontos que a gente encontrou são de fato equilíbrios de Nash, por quê? Nenhum dos jogadores tem interesse em mudar de estratégia sozinho, porque se ele mudar, a satisfação dele diminui, vai ser menor. Então ele não tem interesse. Então, se João for à luta, Maria não vai querer ir ao balé, porque senão ela vai sozinha. E aí, ao invés da satisfação dela ser um, a satisfação dela vai ser negativa, passa a ser menos um, tá? Então, por isso que isso aqui é um equilíbrio de Nash, porque nenhum dos dois tem interesse em mudar de estratégia unilateralmente. Bom, o dilema do prisioneiro, que é um assunto que é visto em diversos cursos de economia, né? Que é uma situação de conflito, tá? Aqui é uma situação que tem uma motivação relacionada à questão de dois prisioneiros. No caso aqui, a gente tem dois assaltantes que estão aguardando julgamento em celas separadas. O promotor ele tem certeza que eles são culpados, mas não tem provas para levá-los ao julgamento. Porém, ele informa o seguinte para cada um deles, né? Se apenas um de vocês confessar o crime e testemunhar contra o outro, o que confessar será solto e o acusado pegará 20 anos de prisão. Se ambos confessarem o crime, ambos ficarão presos por 5 anos. E se nenhum dos dois confessar, terão uma pena leve, latrocínio ou posse ilegal de arma,
e ficam apenas um ano preso. O que esses prisioneiros deveriam fazer? Né? Essa é uma situação de conflito, né, entre dois assaltantes, né, e a gente pode, né, pensar nisso aí como um jogo, né? Podemos organizar a tabela de prêmios onde a gente coloca as estratégias puras para cada prisioneiro, né? E o que a gente tem aqui nessa tabela? As informações, né, as quais eles podem, né, que eles receberam lá do promotor, né, que seriam as condenações, né, que podem ocorrer, né? Se ambos confessarem, ambos ficarão presos 5 anos. Está sendo indicado ali por menos 5. Se ambos não confessarem, né, vão ficar presos só um ano porque o promotor não tem provas robustas suficientes, né, para provar, manter eles mais tempo lá. Então, ambos ficariam presos apenas um ano. Se o prisioneiro 1 não confessar e o prisioneiro 2 confessar, o que não confessou, ele fica preso 20 anos e o outro que confessou, ele é solto, porque é esse o acordo, né, que o promotor propôs a eles, né? Se apenas um de vocês confessar o crime e testemunhar contra o outro, que confessar será solto. O acusado vai pegar 20 anos. Então é isso que está sendo mostrado aqui e aqui na tabela, tá? Aí a pergunta, esse problema ele tem um equilíbrio de Nash? Né? Eu posso aqui usar as instruções que foram dadas anteriormente para tentar encontrar um equilíbrio de Nash, que seria primeiro tentar eliminar estratégias dominadas, né? Então, o que a gente vai tentar fazer aqui? Ver se alguma estratégia é dominada para esses jogadores, né? Vamos ver para o prisioneiro 1, né? Se existe alguma que seja dominada pela outra. Vamos olhar confessar, né? E comparar com o não confessar dele. Ó, se ele confessa, ele fica 5 anos preso. Se ele não confessa, aqui ele ficaria 20, né? Dado que o prisioneiro 2 confessou. Menos 5 e menos 20, né? Então aqui ele fica 5 e aqui ele fica 20, ou seja, 20 é pior do que 5. E aqui na outra situação, se o prisioneiro 2 não confessar, aqui ele é solto, né? Não fica preso, ele é solto. E aqui ele fica um ano. Então eu posso dizer que o prisioneiro 1 ele tem alguma estratégia dominada? Sim, né? A estratégia não confessar, ela é dominada pela estratégia confessar. Por quê? Menos 20 é pior do que menos 5 e menos 1 é pior do que 0. Ele está em pior situação na estratégia não confessar, independente das escolhas do prisioneiro 2. Então, eu posso dizer que a estratégia do prisioneiro 1 não confessar é dominada pela confessar. Então, ele eliminaria essa estratégia das suas escolhas. Ele chegaria aqui, ó, pum, não vou escolher ela, eu vou confessar. Tá? Da mesma forma, o prisioneiro 2 ele vai ter uma estratégia dominada, né? Que vai ser também não confessar. Porque, ó, menos 5 é pior do que menos 20 é pior do que menos 5, né? E menos 1 é pior do que 0. Então a estratégia não confessar dele também é pior. Tá? Eu já tinha cortado, mas se eu não tivesse cortado a de baixo, né, bastaria. Eu já tinha cortado, então bastaria eu ter analisado só as de cima. Então, qual é o equilíbrio de Nash para esse jogo? É ambos confessarem. Né? E o que acontece? Qual é a solução desse jogo? Ambos ficam presos 5 anos. Então, ambos vão ficar presos 5 anos, porque nessa estratégia em que ambos confessam, nenhum deles tem interesse em mudar de estratégia sozinho. Por quê? Dado que o prisioneiro 1 confessou, se o prisioneiro 2 mudar de confessar para não confessar,
ele vai ficar preso 20 ao invés de 5. Então, ele não tem interesse em mudar de estratégia. Tá? Da mesma forma, se o prisioneiro 2 escolher confessar, né, o prisioneiro 1 não tem interesse em mudar para não confessar, porque senão ele ficaria 20 anos. Então, esse ponto aqui de fato um equilíbrio de Nash. E qual é o dilema? Né? Qual é o dilema dessa situação? Né? O dilema está exatamente no fato de que, olha, eu tenho uma solução que é melhor para ambos, que é essa daqui, onde os 2 prisioneiros ficariam presos apenas 1 ano. E a solução ótima está me dizendo, ó, fiquem presos 5 anos cada um de vocês, ambos confessem. Tá? Então, o dilema, ele acontece por quê? Né? Tem um ponto que é melhor, mas esse ponto que é melhor para ambos, ele pode ser muito arriscado. Né? Por que esse ponto ele pode ser arriscado? Porque pode ser que um dos jogadores blefe. Porque nesse ponto, eles ficariam tentados a mudar de estratégia. Né? Então, dado que o prisioneiro 1 escolheu não confessar, o que o prisioneiro 2 ia preferir fazer? Confessar, porque aí ele seria solto. Tá? Então, esse ponto aqui, apesar de ser melhor para ambos, é um ponto arriscado, né? Ao invés dele ficar 1 ano, ele poderia ficar 20 se o outro prisioneiro confessasse ele não. E aí, né, ele ficaria numa situação muito pior. Tá? Então, esse ponto -1, -1 não é um ponto de equilíbrio. Né? O ponto de equilíbrio de Nash é o -5, -5. Tá? Então, o que a gente pode tirar desse dilema do prisioneiro? É que essa racionalidade de indivíduos atuando de acordo com seus próprios interesses não vai gerar necessariamente uma racionalidade coletiva, que é o que acontece aqui, né? Eles têm conhecimento dessas tabelas, da situação deles, então cada um tenta procurar melhorar o seu bem-estar, então isso não necessariamente leva ao bem-estar de todos. Tá? E 2 competidores geralmente falham em cooperar. Embora haja algum benefício claro na cooperação, não há nenhuma garantia de que combinado para se cooperar vai ser levado até o fim por ambas as partes. Né? Então é esse o risco que se corre nesse tipo de situação. Bom, um jogo de soma não constante pode ter vários equilíbrios. Tá? Podemos também obter equilíbrio, né, usando estratégias mistas, tá? Nesse jogo de soma não constante. Caso só sejam consideradas estratégias puras, o jogo pode não ter equilíbrios e aí você recorre a estratégias mistas. A definição de estratégias mistas para o caso dos jogos de soma não constante já vai exigir a solução de problemas que são formulados como problemas de programação quadrática. E aí, ou seja, a gente já sai do mundo, né, linear que estamos acostumados e vamos para a programação já não linear, que já é mais complexa de ser resolvida.